Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos vocês, meus amados e queridos de Deus. Que maravilha, juntos do Espírito Santo, começarmos mais uma live, com a plena certeza de que Ele vive e reina dentro de cada um de nós. Sim, foi o próprio Senhor Jesus que disse: o reino de Deus não vem de forma aparente. Nem dirão, Ele está ali ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós dizemos na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, nós estamos pedindo para que este reino entre dentro de nós, pois este é o lugar do reino de Deus. O reino é o domínio dos céus, o reino dos céus. E quando ele se faz presente no coração do homem, o homem deixa de fazer coisas terrenas e faz coisas celestiais. Amar, viver a vida com intensidade. Ser pacífico, ser puro, tudo coisas celestiais. E quando nós vivemos esta realidade dos céus, temos nova vida. Temos realmente uma nova perspectiva de futuro, uma nova ideia, um novo horizonte que nos é apresentado. Quando nós simplesmente damos a nossa vida ao Mestre, e quando permitimos que Ele reine através de nós, viva através de nós, aí a diferença total. Como Paulo em Gálatas 2:20 disse: já estou crucificado com Cristo, de maneira que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que deu a sua vida por mim e me amou. Que coisa linda! E isso, ele estava falando dele, e estava também colocando a todos nós, pois Jesus morreu por todos nós. Está lá em Romanos 5:8, que Cristo prova o seu amor por nós, sendo que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, meus queridos. Mesmo nós afundados no erro, na falha, nas coisas que não agradam a Deus, Ele deu a sua vida com voluntariedade, de livre e espontânea vontade. Que coisa linda! Jesus fez por mim e por você o que ninguém faria por nós, pode ter certeza. Seu filho, seu marido, ninguém faria o que Ele fez, de estar lá no céu, abdicar do seu trono, da sua glória, se esvaziar de si mesmo para vir aqui morrer por nós. Por isso ninguém merece tanto o nosso amor como Jesus merece. Ninguém merece tanto a nossa dedicação e devoção como Ele merece. Mas será que nós realmente respondemos ao nosso Deus? Será que temos atendido a esse amor tão grandioso que nos foi demonstrado? Ah, meus amados, esse amor é a nossa salvação. E como em Hebreus diz, como escaparemos nós? Se rejeitarmos, se não nos atentarmos para tão grande salvação. Não nos atentarmos é não dar atenção. A salvação é um presente tão glorioso, é uma riqueza tão insondável e tem que ser valorizada. Tantos desvalorizaram e perderam. Enquanto você valorizar a Deus, sua vida com Ele e a salvação, você vai se dar bem. Mas quando você começar a levar as coisas de Deus na brincadeira, quando você parar de levar a seriedade aqueles momentos de oração que você tinha, a leitura da Bíblia Sagrada, as vigílias e cultos na igreja, quando você olhar com maus olhos, quando você não levar aquilo com amor e seriedade, aí você está se perdendo. Cuidado, meus queridos. Tantos já perderam a intensidade, tantos já perderam o amor e o apreço por Deus, tantos não valorizam mais ao nosso Senhor como valorizavam antes. E como eu sei disso, missionário? Porque eles não se dedicam mais como se dedicavam antes. Não servem como serviam antes. Um servo só diz sim, Senhor, para o seu mestre e atende às suas vontades. E assim nós também. Nós devemos sempre fazer as vontades de Deus sem questionar. E olha que muitas das vezes você vai questionar as ordens de Deus. Já aconteceu com todos nós. De nós em determinado ponto dizer: meu Deus, mas por que o Senhor mandou isso? Ah, que coisa difícil de eu fazer. Mas, meus queridos, façam, não questionem, somente obedeçam, porque Deus não é só nosso Senhor, e nós não somos somente seus servos. Ele é nosso Pai, e nós somos seus filhos. E um pai sabe muito bem o que quer para os seus filhos. Um pai repreende e exorta os seus filhos porque os ama e quer os seus bem. E ele sabe de coisas da vida que os seus filhos não sabem. Ele entende coisas que seus filhos não entendem. E assim é nosso Pai Celestial. Deus viu conversas que você não viu.
Deus ouviu pessoas dizerem sobre você coisas que você não ouviu. Ele sabe de todas as coisas, então tranquiliza-te e obedeça às ordens dele sem questionar em nada, porque ele sabe o que está fazendo. Sim, Deus sempre sabe o que faz. Não importa o quão difícil seja, não importa o quão difícil de entender seja, confie no Senhor, teu Deus. Entregue-se por completo, sem reservas, e viva por esta entrega, por esta fé, por este amor, por esta santidade, por esta vida nova que Deus te propõe. Percebam, eu digo propõe. Deus não obrigará ninguém. Ele é um Deus bom e justo. Aqueles que querem, ele recebe de braços abertos. Mas aqueles que o rejeitam, ele só pode dizer, eu fiz o que eu podia. Agora você que deve fazer. Ah, meus amados, feche seus olhos. Sinta a presença de Deus aonde quer que você esteja. Receba esta brisa do Espírito Santo. Receba essa força, esse entendimento de Deus da parte dos céus. E ore agora comigo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui como nosso professor, nosso ensinador, aquele que nos guia, aquele que nos adestra para a batalha. Como Davi, teu servo, disse, meu Deus, o Senhor é que adestra as minhas mãos para a peleja. E isto é verdade, meu Pai. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra do mal, é o Senhor que nos dá a esperança e o futuro, é o Senhor que nos prepara para as batalhas do dia a dia. E nós te damos graça por isso. O que seria de nós, meu Deus, se o Senhor não fosse à frente de nossas guerras, se não guerreasse por nós, se não batalhasse por nós, se não desse a tua ajuda, a tua mão estendida para nos socorrer? Oh, meu Pai, que mais nesse dia de vida nós vejamos o teu poder manifesto, a tua mão, a tua graça, a tua bondade em nossas vidas. Mas também, Senhor, te pedimos que teu Espírito Santo revele o Senhor Jesus aos nossos corações. Faze-nos, Jesus, mais real do que qualquer pessoa. Faze-nos deles amado e que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. Meu Deus, amado Espírito Santo, nos envolve em Ti a partir deste momento e que não seja eu, teu servo, a ensiná-los, mas sim o Senhor. Venha com a Tua palavra, com a Tua verdade e livra-nos de toda e qualquer distração. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados, queridos de Deus. Que maravilha é Deus estar conosco. Que maravilha é termos uma confiança. Eu amo 1 João 5, 14 e 15. Porque lá diz bem assim: essa é a confiança que temos em Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos também que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se eu sei que Deus quer aquilo que eu estou pedindo para Ele, então tá tudo bem, então eu vou receber o que eu pedi. É igual se você chegar lá pro prefeito da sua cidade, pedir algo para ele, para sua cidade, e se você sabe que é da vontade do prefeito também fazer aquilo, você fica tranquilo, então ele vai fazer, que legal. Porque aí não é só a tua vontade que está ali, é a tua vontade se encontrando com a vontade do superior. E quão maravilhoso é quando a nossa vontade é a vontade de Deus. Porque aí a nossa vontade pode ser cumprida sempre. E como eu sei a vontade de Deus, missionário Samuel? A vontade de Deus é tudo que nos faz bem, meus queridos. E tudo aquilo que glorifica o seu nome. É isso aí que é a vontade de Deus. Se vai glorificá-lo, se vai exaltá-lo. Por que você quer aquilo que você pede a Deus nas suas orações? Por seus benefícios próprios, benefícios de alguém que você pede? Ou para também a glória de Deus? É aí que se faz a diferença. Quando tudo que nós fizermos, tudo que pensarmos, tudo que nós obremos, o façamos para a glória de Deus, aí há a diferença. E aí, meus queridos, até na solicitude, em tudo que nós estamos e fizemos, aonde estivermos, ali a presença de Deus nos acompanha e há uma ajuda do céu, há um acompanhamento e uma cobertura do alto. Quando nós vivemos pelo sobrenatural e no sobrenatural,
ele se torna natural em nossas vidas. Aviva de tal forma que esta aliança, esta comunhão com o Senhor Jesus seja algo de todos os dias. E você pode já começar o seu dia dizendo: bom dia, meu amado Jesus. Que maravilha é você dar um bom dia para o Espírito Santo. Que maravilha é você estar envolto à sua presença, envolto ao seu amor, envolto à sua santidade. E assim, viver diferente. Quanto mais comunhão temos com Jesus, mais somos transformados. Porque Jesus é a glória de Deus. E a Bíblia em 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, eu mais conheço Jesus, mais eu sou parecido com Ele. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais a vida dele entra dentro de mim. Agora, amados, há um grande mistério. Homens e mulheres do passado que fizeram a diferença na história, que foram usados por Deus para avivamentos, para a salvação de muitas almas, todos esses eram homens de oração e homens de vida com Deus, de intimidade com Deus. Esse era os seus segredos. E meus amados e queridos de Deus, eles dobravam seus joelhos e não tinham hora para se levantar. Começavam a orar, e o Espírito Santo vinha, os envolvia, e eles se envolviam com o Espírito Santo, e era algo tão diferente que acontecia com as suas vidas. E a igreja precisa voltar isso urgentemente. Porque, meus amados, se não vivemos um avivamento, viveremos um sepultamento. Escutem o que eu vos digo, porque nós precisamos dessa glória de Deus envolvendo nossas vidas. Se nós o perdemos, perderemos tudo. Se nós perdemos a unção do Espírito Santo, a igreja não terá força alguma para fazer qualquer coisa que faça o reino de Deus ser promovido. Por isso, meus queridos, Deus conta com você. Não, Deus não precisa de ninguém, mas Ele conta conosco. E Ele conta, sabe por quê? Porque aí vai ser o privilégio seu. Ah, se Deus não precisa de mim, então por que eu vou fazer? Porque Ele quer te dar o privilégio, a honra de servi-lo, a honra de viver por Ele. Mas que é isso, missionário? Que honra? Ele é o único Deus vivo. Vocês entendem isso? É o único Deus verdadeiro. Tantas pessoas dizem: mas que obrigação chata, tem que ir na igreja, tem que fazer isso, aquilo, outro. Mas eles não sabem que eles servem o Deus vivo, que é um privilégio nós estávamos o servindo. Nós não conhecíamos, nós estávamos afundados no erro e na perdição e destinados à condenação eterna, mas Jesus estendeu a sua mão para nós. Tem até um hino antigo: quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Deus estendeu as suas mãos para mim. Naquela cruz foi o dia que Deus estendeu suas mãos para nós. Ali Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, estendeu suas mãos e seus braços e disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a partir daquele momento estava consumado mesmo. O que, missionário? Estava consumado o plano da salvação, a vida nova da parte de Deus para todos nós, a graça, a vida, a força, a unção do Espírito Santo. Naquela cruz se designou todas as bênçãos e vitórias da humanidade. Sim, e a nossa maior vitória é termos Ele como nosso Salvador. A nossa maior vitória é termos fé no nosso Senhor Jesus. Que é isso, missionário? Onde está descrito isso na Bíblia? 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nós somos mais que vencedores. Eu não aceito ver um irmão dizendo: missionário, como eu tô derrotado na vida. Pá, irmão, mas a Bíblia diz que nós em Cristo somos mais que vencedores. Como é que tu diz que tu tá derrotado? Os cristãos passam provas, passam lutas, passam dificuldades, mas eles nunca perdem a guerra. Nunca, meus queridos. Porque eles não pelejam sozinhos. Se nós perdêssemos alguma guerra, Deus teria perdido esta guerra. Mas porque Deus não perde batalha, então continue firme. A peleja está travada, está ferrenha. Continue lutando. Deus te dará vitória ao final. Mas, missionário, eu já perdi tantas coisas nessa luta. A vida cristã é difícil. Eu tenho que sempre sacrificar minhas vontades. Eu tenho que sempre fazer isso, aquilo, outro, contra a minha vontade. Missionário, tá difícil, eu quero abandonar, eu quero largar. Fique firme. Não desanima, porque no final a gente vence, meus queridos. A luta continua, então se a luta continua, aleluia, porque nós no final sempre vencemos. A bondade no final sempre vencerá a maldade. O amor vence o ódio. A luz vence a escuridão. Meus amados e queridos de Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E o maior
sempre vence o menor. Tenham certeza disso. O mais forte sempre vence o mais fraco. E quem é mais forte? O amor ou o ódio? Deus ou o maligno? O perdão ou o rancor? Com certeza, tudo aquilo que condiz com o bem e tem na sua essência Deus, o Senhor, isto irá avante, fluirá constantemente para a vida eterna. Porque se nós não tivermos isto em nosso coração, seremos estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Estéreis é que é infértil, não dá fruto. Se nós não tivermos o que nós leremos hoje, meus queridos, então não temos nada. Aqui, meus amados e queridos de Deus, em 2 Pedro, versículo 3 em diante. Olha só, 2 Pedro 1, 3 em diante é o que eu quero ler com os senhores. E juntamente com o Espírito Santo, é claro. Olha só o que o apóstolo Pedro nos fala aqui. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Eu amo esse versículo. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amados, desde o pecado original de Adão e Eva, o pecado adentrou no mundo e no coração dos homens. E todos os descendentes de Adão, eu e você, todos nós temos uma natureza pecadora. Só que nós não estávamos lá no Jardim do Éden e herdamos essa natureza de pecado. Mas também não estávamos no Calvário e herdamos a graça e a salvação de Cristo. Ou seja, Deus é justo. E Ele é bom, muito bom. Só que a natureza pecaminosa nós herdamos naturalmente ao nascermos. Mas a natureza santa e a natureza de Deus, essa natureza divina, é herdada somente por alcançar a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus, missionário? A salvação, a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E a vida eterna está no teu Filho, Jesus Cristo. Foi o que o apóstolo João disse. E lá em João 17, o próprio Jesus disse que esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Meus amados e queridos de Deus, a vida eterna não se baseia em simplesmente prazeres eternos, não. A vida eterna não significa também sentimentos eternos, também não. Mas o conhecimento eterno, e o conhecimento eterno de Deus. Porque nós vamos conhecê-lo cada vez mais. E como conhecemos? Através da sua palavra e do seu Espírito Santo. A igreja, meus queridos, tem duas bases firmes e sólidas, pela qual ela cresce, estando bem ligada e fundamentada. A palavra e o poder de Deus. Sempre se lembrem disso. E a vosso sustento nas vossas vidas tem que ser a palavra e o poder de Deus. E quem é o poder de Deus, missionário Samuel? Lucas 1,37 nos responde isso. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele estava falando do mesmo. O Espírito Santo é chamado em Lucas 1,37 de poder do Altíssimo. Ele é o poder do alto. Jesus disse em Atos 1,8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Testemunhas dele, testemunhas do Senhor Jesus. O que é uma testemunha? Você já foi a um júri? Você já assistiu uma audiência? Lá se levanta uma testemunha dizendo o que ela viu sobre o caso ocorrido, o que ela viu daquela pessoa. E é isso que é uma testemunha de Jesus. Só que como seremos testemunhas se não vimos nada de Deus em nossas vidas? Como seremos testemunhas se não temos uma experiência real, vivificadora e transformadora de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu te faço uma pergunta. Por que você sabe que Jesus é real? Não, missionário, porque eu crio, eu escutei a palavra, eu criei, maravilha, muito bom. Porque alguém me falou que Jesus é real e tal, mas só isso. Você nunca teve uma experiência com ele? Nunca foi curado? Nunca sentiu um fogo abrasador de dentro que aquece o coração e a alma?
Nunca sentiu essas maravilhas? Nunca sentiu um prazer que o mundo não dá? Nunca sentiu quando aconteceu uma coisa bem ruim e você foi lá orar, o Espírito Santo acalentou teu coração, você ficou, parecia que estava nas nuvens? Nunca sentiu isso? Ah, se você não sentiu, eu lamento, meus queridos. Mas a sua expectativa e a sua argumentação de que Deus é real é muito pequena, é muito falha, é muito insustentável. Meus queridos, a verdadeira experiência e certeza de realidade de Deus vem de uma experiência real com Ele. Como que você diz isso, missionário Samuel? Simples. Jó 42:5. Jó disse, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora meus olhos te viram. Ele disse, a partir de agora eu sou a tua testemunha. Eu sou tua testemunha, eu te vejo. E meus queridos, eu também, e você, acredito, né? Nunca vimos o nosso Senhor Jesus Cristo em glória, encarnado, materializado em nossa frente. Nunca vimos. Mas a melhor visão de Deus que você pode ter é uma revelação de glória, uma revelação de santidade. E o que é essa revelação? É quando você vê Deus dentro de você. E eu não me baseio em achismo. Isso está na Bíblia. Salmo 17:15, Davi disse, eu contemplo a face de Deus na justiça. E ficarei satisfeito com a semelhança de Deus em mim quando eu acordar, quando eu despertar. Quando nós despertamos para a vida, despertamos para Deus, para a santidade, para o amor fraternal, aí nós ficaremos satisfeitos com a semelhança de Deus em nós. Porque como Ele ama, assim amaremos. Como Ele perdoa, assim perdoaremos. Como Ele trata, assim trataremos. E nós contemplaremos a sua face na justiça dele. Não digais que é na vossa justiça, pois a justiça do homem é falha, mas pelo discernimento e pela justiça santa e perfeita de Deus. Amados, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Justiça, Espírito do amor, Espírito da fortaleza. Ontem a gente meditava num culto maravilhoso, numa coisa maravilhosa. E meu pai, pastor Eduardo Rosa, falando sobre aquele versículo, tudo eu posso naquele que me fortalece, não é? E como é que Deus nos fortalece, você sabe? Através do Espírito Santo, meus queridos. Isso é claro, porque a Bíblia diz que Ele é o Espírito de fortaleza. E eu tudo posso naquele, em Jesus Cristo, que me fortalece. Mas como o Senhor Jesus Cristo nos fortalece? Pelo seu divino Espírito Santo. Ele está aqui em carne? Não. Mas Ele está aqui em Espírito. Ele está aí em espírito e em verdade. Ele é real. E você, para sentir essa realidade, você deve entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar até que o céu seja real para você. Até que você saiba orar. Há grandes homens de Deus que dizia isso. Ore até você saber orar. Ore até você se quebrantar e ficar sensível ao Espírito de Deus. Enquanto não, fica lá orando. Mas missionário, eu tenho um compromisso, então tire alguns momentos entre um compromisso e outro e dedique-se à oração. Porque isso mudará a sua vida, meus queridos. A maior coisa que o homem pode fazer dele para com Deus é a oração. Pode ter certeza. Ah, mas missionário, a obediência e tudo isso tá. Mas para você obedecer, você precisa de ajuda. E se você não pedir, Deus não vai te ajudar. Mas que isso, missionário? Como tu diz isso? Simples. Jesus em Mateus 7:7 disse, quem pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate a porta, se abrirá para ele. Então quem não pede, não vai receber nada de Deus. Quem não busca de Deus, nada vai encontrar de Deus. E aquele que não bate na porta dos céus, através da oração e da súplica, e dos jejuns, e da entrega e da dedicação para com Deus, a porta não se abrirá, meus amados. Queridos, Deus espera de nós. É como se Deus já estivesse atrás da porta. Bah, sabe quando você está esperando uma visita e tá a tua porta fechada? Ou espera uma encomenda para chegar. Você só aguarda ali, ó, te chamarem, ó, correio, ó, entrega. E você vai lá correndo abrir, mas você já estava esperando sozo. Você estava ali com a porta com um pé que é um leque, nós dizemos, os gaúchos, né, mesmo? Um pé que é um leque para abrir ali e receber aquilo. Assim também, meus amados. Deus está prontinho ali, ó, para te abrir a porta. Ele só está esperando. Ô, papai do céu, me abre essa porta, bate ali. E ele vai te abrir, meus queridos. É assim, Deus não falha, nós falhamos, nós mudamos, mas o nosso Deus nunca falhou e nunca mudou, meus queridos. Deus não deixou de operar, Deus não perdeu o seu poder, Ele não perdeu a força do seu poder, os homens é que perderam a busca que eles tinham para com Deus no passado. Meus amados e queridos de Deus, é muito forte esta palavra.
Nós devemos ser participantes da natureza divina, porque ele nos chamou por sua glória e virtude, ou seja, o seu chamado tem que ser cumprido, e foi chamado pelo quê? Pela glória e pela virtude de Deus. Um chamado sem a glória e a virtude de Deus fica pesado. Como eu já vi gente dizendo, o chamado é pesado, o chamado é difícil, tá? Eu tenho um chamado também, meus queridos, mas eu percebo que as dificuldades são tão amenas quando nós recebemos a força do Espírito Santo. Quando nós realmente estamos tentando com as nossas estratégias, com nossas ideias, com a nossa força, a gente se desgasta muito. Mas quando a gente vai com ele, aí não é mais nós fazendo por Deus, é Deus fazendo através de nós. Vocês entendem isso, meus amados? Mas missionário não tem um chamado eclesiástico, um chamado ministerial, mas você tem um chamado também. Sabe qual? Para ser reis e sacerdotes, pois isso a Bíblia diz que ele nos fez um reino de reis e sacerdotes. Rei sobre o que, missionário? Rei sobre a sua vida, rei sobre o seu próprio corpo, rei que tem domínio próprio, rei, meus queridos, amados irmãos, sobre seus impulsos, rei, meus amados irmãos, sobre as suas ideias e pensamentos, suas metas para o futuro. E sacerdotes, porque nós temos contato com Deus. Os sacerdotes eram únicos que poderiam entrar lá no santuário, lá no lugar santo, dentro do tabernáculo. Mais ninguém, somente os sacerdotes. E aqueles que tinham mais acesso ainda, aqueles que eram mais consagrados, aquele que era mais consagrado, entrava no Santo dos Santos. Amados, todos nós somos sacerdotes e todos nós já ficamos tão maravilhados com o santo lugar. Mas Deus tem nos preparado um lugar muito melhor, o Santíssimo, o Santo dos Santos. E esse, como nós somos sacerdotes e não somos o sumo sacerdote que é Cristo, só com Cristo é que você pode entrar. E para isso, você tem que convidar, Senhor Jesus, vem Senhor, me ajuda. Me leva, Senhor, para junto de Ti. Me leva para fazer a Tua vontade. Me leva para ser uma nova pessoa. Me leva a conhecer o Santo dos Santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Me dá essa vida nova. Me dá essa experiência nova. Amados, o cristianismo tem morrido por falta de experiências. Hoje nós temos muita palavra e muito conhecimento. E eu amo isso. Eu amo a palavra de Deus. Mas sem a experiência do Espírito Santo não temos nada. A Bíblia diz, Jesus disse em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje a igreja não erra conhecendo as Escrituras, é maravilhoso que eles conheçam, mas erram não conhecendo o poder de Deus em suas vidas. Poder curador, poder salvador, poder libertador, poder que liberta do pecado e das garras do mal, das garras dessa sociedade corrompida, desse sistema que está fundado no erro. Somente aqueles que tiverem uma vida entregue, conectada com o Senhor Jesus é que vencerão esta geração e que ganharão almas para o reino de Deus. Mas, meus amados, lembrai-vos, aonde você está errando? Tem dois lugares para se errar: nas Escrituras, no conhecimento dela, ou no conhecimento do poder de Deus. Quem conhece o poder de Deus não se amedronta facilmente. Quem conhece a glória de Deus não teme, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que na batalha não está sozinho. Deus está ao seu lado. Que seja assim com você. Não tema mais. Tenha certeza. Deus é contigo. Escute a voz de Deus. Eu sou contigo. Não temas, nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10 e versículo 13 também. Agora feche os seus olhos e vamos orar fervorosamente. Vamos orar de toda a nossa alma, espírito e corpo. Vamos orar com todo o nosso coração. No nome do Senhor Jesus, milagres vão acontecer. Prepare um copo com água agora. Milagres vão acontecer. Eu estou com fé no Senhor Jesus Cristo que milagres vão acontecer agora. Se você crer também vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos agora. Prepare um copo com água nesse momento. Depois de fechar seus olhos, é claro. Na verdade, depois de você preparar o copo com água, você fecha os seus olhos. E vamos orar agora nesse momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, enquanto essas pessoas preparam qualquer recipiente que esteja na volta com água, agora, enquanto eles, Senhor, escutam a minha voz, eu oro para que o Senhor visite a cada um, na cidade que estiver, na rua em que estiver, na localidade, bairro onde estiver, no número de casa que for, visita todos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde há um crente em Ti, aonde há um fervoroso no Senhor Jesus Cristo, haja uma libertação, haja um quebrantamento, haja, meu Deus, uma cura, uma
uma libertação, um despertamento para o seu chamado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, todo espírito maligno que impedir essa pessoa de orar, todo espírito maligno que impedir essa pessoa de ler a palavra, todo espírito maligno que tem aprisionado em doenças, em enfermidades, em coisas erradas, em coisas ilícitas, eu dou uma ordem que esses espíritos maus que saiam no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meu Pai Celestial, agora o teu poder envolva cada vida, a cada coração, a cada alma, e sejam eles transformados pela tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. E esse copo com água que eles prepararam seja impetrado o poder de Deus. Eu declaro este copo com água abençoado, e esta água que está nele como água curadora, medicina do céu, no nome do Senhor Jesus, porque Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida, que esta água ao bebermos recebemos a vida de Deus, a cura de Deus, e toda dor e enfermidade suma, desapareça no nome do Senhor Jesus. E Pai Celestial, quando é que essa dor vai desaparecer? Agora. Quando essa enfermidade vai desaparecer? Agora. No nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso pela fé. E eu declaro essas pessoas curadas ao beberem desta água. E agora, a partir desse momento, libertas e livres de todos os males. No nome do Senhor Jesus Cristo. E para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Muitas pessoas foram curadas aqui. Pessoas foram curadas de dor de cabeça. Pessoas foram curadas de dor na coluna. Pessoas foram curadas agora de várias doenças. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Beba esta água com fé, receba a sua bênção, receba seu milagre, receba esse poder do Espírito Santo na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Respire forte. Beba dessa água com fé. Estava com sede. Sede saciada. Eu espero que a sua sede também. E não essa daqui, a física, a do coração. Lembrai-vos. Assim disse o Senhor: a fome pela minha presença atrai-me junto a estes. Se você tiver fome e sede pela justiça, isso a Bíblia diz em Mateus 5, você será farto. E justiça é Deus. Deus abençoe todos vocês. Amanhã voltamos com outra live às 11 horas da manhã. Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Levante suas mãos comigo e diga assim: muito obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos que eu recebi neste momento. Obrigado por me curar e me livrar de todo o mal, hoje, amanhã e para sempre. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um grande abraço do Senhor Jesus e do missionário Samuel Rosa. Quero mandar agora um grande abraço para todos os irmãos que estão aqui e assistiram essa live. Irmã Aline, que eu me lembro, não tenho certeza, irmã, lá de Dom Pedrito. Um grande abraço, em nome do Senhor Jesus. Irmão Alessandro Prado. Isso, citei certinho, acredito que sim. Deus abençoe o senhor, querido, em nome do Senhor Jesus. Irmão Paulo Pires, lá de Rio Grande. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Irmão Marino Machado, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Roseni Janes, Deus abençoe. Tenente Valmir Seve, nosso amigo do coração, grande abraço, querido, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando diariamente, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, e sábado, a 1 hora da tarde, programa Mistérios da Fé. Deus abençoe a todos. Sejam todos rica e abundantemente abençoados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje, amanhã e para todos sempre, no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amados e queridos de Deus, até amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês.